Então nós queremos conversar um pouquinho nesta manhã sobre identidade. Sobre identidade. A pergunta, qual é a sua identidade, ela provoca uma série de reações, né? Algumas pessoas vão tirar do bolso aquele documento com aquela foto, que ninguém sabe mais quem é, né? Mas aquela foto estranha, a carteira de identidade, vai apresentar o RG, está aqui a minha identidade. Outras pessoas vão começar a falar, quando perguntadas sobre a sua identidade, sobre a sua ascendência europeia ou africana, né? Os marrons. Alguns vão fazer referência à família, enfim, são vários entendimentos e várias tentativas de resposta para essa questão. Qual a sua identidade? Mas eu creio que isso tudo é muito superficial, porque, na verdade, a pergunta, quando nós queremos saber sobre a identidade de alguém, talvez seja: quem é você? E quando nós perguntamos assim, quem é você? A ideia é de aprofundar um pouco mais isso. Então eu não quero só saber um número que você tem no seu documento, eu não quero simplesmente saber se você é descendente de italiano ou não. Eu quero saber o seguinte: quem é você? Isso vai mais fundo. E por isso pensar em identidade implica em uma reflexão sincera, honesta, sobre quem eu sou, mas principalmente sobre os porquês disso. E para quê de ser quem eu sou. Pensar a identidade não significa simplesmente uma questão de definição, mas tem a ver com missão, com sentido de existência, com propósitos, com razão. A sociedade que nós vivemos hoje, segundo a análise já citei ele algumas vezes aqui, do sociólogo polonês Bauman, é líquida. É interessante esse conceito que ele usa, né? E essa liquidez, porque o que é o líquido? O líquido não tem forma, não é verdade? Ele se adequa à forma do recipiente onde ele for colocado. E ele, de certa forma, ele diz que a nossa sociedade vive um tempo assim. Você não tem essa sensação também? Porque nada é para sempre, não existem mais absolutos, ou seja, tudo é questionável, tudo pode mudar de uma hora para outra. Então esse é o conceito que ele desenvolve, de liquidez. Só que isso, de certa forma, afeta profundamente as nossas convicções. E abala até mesmo as nossas convicções sobre quem somos nós, quem sou eu, sobre identidade. Nós vivemos um tempo de crises profundas de identidade. Você concorda? Eu comentei ontem nas Déboras, mulheres, vocês não sabem o que estão perdendo, de participar da reunião do Ministério Desperta Déboras, às 15 horas, uma vez por mês, é 1h30 de tempo precioso com Deus. Mulheres, conversem com a Darli, conversem com a Rose, agenda isso e venham. Eu participei, não sou mulher, mas saí daqui edificado, muito edificado. Foi um tempo muito precioso. Mas eu estava comentando com elas ontem, aqui à tarde, que de uma chargezinha que eu vi, um menino de mãos dadas com o papai, aí assim, uma imagem assim por trás, e aqueles balõezinhos do diálogo. O menininho perguntando: pai, o que é ser o homem da casa? Aí o pai responde assim: filho, é ser o líder, é dirigir as coisas, é cuidar das coisas, manter a segurança da família, é tomar decisões, é não sei o quê. Aí o balãozinho do menino: pai, quando eu crescer, eu quero ser o homem da casa igual a mamãe. As coisas estão meio confusas, não estão? Não está meio confuso o negócio? Eu já comentei aqui com vocês, eu estava assistindo um documentário sobre a adolescência, sexualidade, essa coisa toda, e vários adolescentes responderam a pergunta sobre questão de definição sexual, dizendo o seguinte: olha, eu experimento menino e menina, e uma hora eu vou definir para que lado eu vou. Há uma crise de identidade, não há?
Há uma crise, as pessoas não sabem quem são. E essa pergunta é uma pergunta inquietante, porque ela nos provoca. A gente pode ter, na ponta da língua, respostas simples, né, para essa questão, mas não dá, porque isso mexe conosco. Porque dependendo da resposta, muita coisa pode acontecer ou não. Sabendo quem eu sou, eu saberei para onde a minha vida está caminhando, ou para onde dirigi-la. Eu poderei sonhar. Sabendo quem eu sou, eu saberei daquilo que eu possuo em termos de virtudes, de qualidades, de fraquezas, e aprenderei a lidar com essas coisas. Sabendo quem eu saberei que eu sou bom em algumas coisas, mas em outras não sou. Eu preciso aprender, preciso melhorar, preciso crescer. Sabendo quem eu sou, eu saberei quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, serei honesto comigo mesmo. Então a questão aqui é insistir nessa pergunta, porque a resposta a essa pergunta é fundamental para determinar as nossas ações, as nossas reações. A resposta a essa pergunta é fundamental para dar direção à nossa vida. Quem sou eu? E por que sou? E para que sou? Nós às vezes achamos que nos conhecemos muito bem. Concorda? Não, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu sei. Sabe nada, inocente. Nós achamos que nos conhecemos muito bem, mas muitas vezes nós somos surpreendidos com as colocações que as pessoas fazem a nosso respeito. Você já levou susto com isso? Coisas que as pessoas falam, aí você para pensar assim, puxa, peraí, eu? E a gente às vezes não percebe certos comportamentos, certas atitudes, mas a gente diz que se conhece. Mas somos surpreendidos, às vezes, por reações assim. Então seria possível, amados, responder essa pergunta de uma forma mais real e verdadeira? Seria possível a gente poder dizer assim, eu sei quem eu sou, saber realmente quem eu sou? Na visão de alguns pensadores, alguns sociólogos, isso é impossível. Mas eu acredito que, à luz das Escrituras, nós podemos dizer, sim, é possível saber quem eu sou e até, se necessário, reinventar quem eu sou. Você concorda comigo? Não. Essa vai ser a tônica da nossa conversa, a direção da nossa conversa. À luz das Escrituras, é possível saber quem eu sou. E é possível, se necessário, até reinventar quem eu sou. Agora, só uma coisa que precisamos ter clareza é que a resposta correta e perfeita para essa questão não virá das nossas próprias conclusões a respeito de nós ou das outras pessoas, de feedback das pessoas. Até as mães me desculpem, eu não sou feminista. Não sou machista, mas também não sou feminista. Mas eu defendo algumas coisas. Por exemplo, para mim, mulheres têm sexto sentido. Elas percebem coisas que a gente não percebe. Mãe conhece filho. Mas mesmo assim, o conceito que você, como mãe, que conhece profundamente seus filhos, esse conceito ainda é limitado. Porque, na verdade, talvez aquele coração abrigue algo que você ainda não tenha percebido, mãe. Não é assim que funciona? E às vezes somos surpreendidos. Por que isso? Lá em Jeremias 5:6, diz assim, estou usando a Bíblia no sermão, hein? Alguém devia estar preocupado. Poxa, mas ele está falando, não usa a Bíblia. Comecei, agora me aguentem. Jeremias 5:6. Diz que, não precisa abrir lá não agora, nesse momento não, mas só para lembrar, se quiser anotar para ler depois. Lemos que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então qualquer conceito que eu tenha a teu respeito, ele é limitado e falho. Qualquer conceito que você tenha, que uma mãe tenha a respeito do seu filho, é limitado e falho. A resposta correta, real, perfeita para a pergunta, quem sou eu? Ela surge a partir do nosso relacionamento com Deus. Você terá respostas com certeza realistas sobre você mesmo a partir do seu relacionamento com Deus. Isaías 55, 8 e 9 diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. O alcance dele é maior do que o nosso. A essência
daquilo que Ele é capaz de saber a nosso respeito, é muito mais profundo, verdadeiro, do que aquilo que nós conseguimos, dentro das nossas limitações. A forma de Deus é completa, verdadeira. E é no relacionamento com Deus que nós podemos definir, conhecer, definir e restaurar, se for necessário, essa identidade. Né? Só que é uma coisa interessante, que às vezes essa descoberta de quem nós somos, às vezes não é uma experiência prazerosa. Porque às vezes nós negamos, mas quando confrontados com a realidade de quem realmente nós somos, às vezes nós levamos um susto. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Jacó. Lembram de Jacó? Gênesis 32. Depois você pode ler lá a história dele para conferir um pouquinho. A história desse homem, desde o início, é marcada por mentiras, enganos, desonra ao pai, danozinho, sabe, jeitinho brasileiro naquela época, né, com ele, numa outra cultura. O jeitinho não é só brasileiro, ele dava jeitinhos. E em determinado momento, esse homem chamado Jacó, ele decide se estabilizar na vida. Eu preciso dar uma estabilizada, eu preciso fazer a minha vida assentar. E o que ele faz? Ele procura se casar. Até foi mencionado ontem aqui sobre a questão de ele ter que trabalhar para ter esposa, essa coisa toda. Mas aí, no relacionamento dele com o sogro, mulheres, falem assim, glória a Deus, não é com a sogra, com o sogro. Ele experimentou o próprio veneno. Porque ele era mentiroso e o sogro dele ludibriou. E se aproveitou dele. Não foi a sogra, viu, mulheres? Foi o sogro. E aí fez todo um esquema para poder se aproveitar do trabalho de Jacó. E depois de ser enganado pelo sogro, ele de novo enrola o sogro, né? E fica rico às custas do sogro. Pagou com a mesma moeda. Sogrão fez, sogrão levou. Mas só que em um dos momentos mais críticos da sua vida, ele toma uma decisão de descobrir realmente quem ele era. Era um momento de crise, porque ele iria se encontrar com seu irmão que não via há tempos, não via há anos, e ele tinha traído esse irmão. Ele tinha aprontado com esse irmão. E o irmão era guerreiro. Então aquele medo, esse cara vai me encontrar e vai me matar. Era um momento de crise para ele. E os momentos de crise da nossa vida, amados, eles nos fazem refletir, você concorda? Eles nos fazem refletir a respeito de quem realmente nós somos. Porque uma coisa é ser o crente, que dá glória a Deus e soca o banco, e soca o púlpito, e dá pulinhos para Jesus. Enquanto está tudo bem, a conta está cor de platina, ou está dourada. Não está nem azul, né? Vermelho e azul. Está dourada a conta bancária. A saúde está zerada. Está tudo bem. Eu sou. Mas na hora que o câncer bate na porta, fala de coisas assim meio... As drogas batem na porta. Um divórcio bate na porta. A desestrutura familiar bate na porta. Aí a gente passa por um processo esquisito, porque tem muito crente. E aí já não é tão crente assim mais. Os momentos de crise, eles mexem profundamente com a nossa vida e eles podem ser fundamentais para revelar a nossa verdadeira identidade, quem realmente nós somos. É ali que aparece. Dentro do ambiente onde se é possível viver politicamente correto, é fácil. Mas na crise, nós somos quem nós somos. E eu acredito que havia um aperto no coração de Jacó, no peito daquele homem, durante toda a sua vida, tentando entender por que eu acho desse jeito, por que eu minto tanto, porque quando eu vejo eu já enrolei a pessoa, por que eu faço assim? Mas no meio daquela crise, ele se depara com o próprio Deus. Lembra da experiência lá do Val de Jaboque? Ele se depara com o próprio Deus. E naquela luta ali, ele é inquirido. Deus pergunta para ele, fala assim, quem é você? E ele fala, eu sou mentiroso e enganador, suplantador, que é o que significa Jacó. Ele já havia descoberto que não era quem ele era e não ficou nada feliz com a descoberta.
E por isso ele aproveita daquela crise e daquela presença divina para lutar por mudança. A luta em si, a batalha travada ali, o deixa manco fisicamente. Mas a mudança é conquistada. O que é ficar manco? Diante da possibilidade de não ser mais mentiroso, de não ter um caráter duvidoso, ser transformado de dentro para fora. A Bíblia nos fornece um outro exemplo, o exemplo de Isaías. Lá no capítulo 6, você pode ler um pouquinho daquilo que eu vou comentar aqui. Isaías, ele vivia no conforto da corte, onde o rei era Uzias, lembra disso? Seu parente. E Uzias era muito admirado. E talvez Isaías fosse um desses admiradores de Uzias, que ficavam ali à sua volta, bajulando, se aproveitando do conforto que o rei bajulado lhes proporcionava. Eu não estou falando do governo do PT, gente. Estou falando do rei Uzias aqui, na época lá do Isaías. Mas talvez esse Isaías que estava ali vivendo essa situação complicada, estivesse carregando dentro dele também um questionamento, perguntando: quem sou eu? Será que a vida se resume nisso? Ficar me aproveitando aqui do poder do meu parente e usufruindo disso? Mas surge uma crise. Abençoadas crises, hein? Duvido que você tem coragem de falar assim: glória a Deus pelas crises. Ô, gente. Vocês não entenderam nada até agora que eu estou tentando falar para vocês? Isso aqui foi... Hein? Alguém pode falar isso, não? Graças a Deus pelas crises. A gente pode falar sem medo. Porque se não fossem elas, talvez você nem tivesse com fé aqui nesse lugar, buscando esse Deus que você busca. Percebe? É por elas que a tua vida está tão mexida e às vezes aparentemente de perna para o ar. Mas isso é bom. Porque diz o texto ali que Uzias, o protetor de Isaías, morreu. Lá no capítulo 6 fala. E no ano em que Uzias morreu, a vida de Isaías desestabilizou-se. E ele se volta para o Senhor. Ele começa a buscar a Deus e volta para esse relacionamento que poderia realmente mostrar para ele quem ele era e ajudá-lo a desenvolver uma identidade que realmente fizesse diferença e tivesse a ver com a vontade de Deus para a vida dele. E quando ele se volta para o Senhor, descobriu quem era, o que ele fala? Eu sou o máximo. É isso? Aí ele pegou e... esse cara sou eu. Foi isso que ele fez? O que ele fez? O que ele disse? O que diz o texto bíblico? Ele disse: ai de mim. Esse sou eu? Ai de mim. É o que ele diz. Às vezes nós temos medo da intimidade com o Senhor porque temos medo do que pode aparecer. Porque se Deus é luz, qualquer relacionamento com esse Deus que é amor, apaixonadamente, essencialmente amor, é também luz. E luz denuncia o que está errado. A gente às vezes foge dessa intimidade com o medo daquilo que pode aparecer. Só que nós não precisamos temer, porque no nosso relacionamento com Deus, quando é denunciado aquilo que nós somos, não é para exposição e vergonha. Amém? Não é para exposição e vergonha. Mas abre-se aí a possibilidade de restauração. E um último exemplo aqui da Bíblia, também nesse processo de identidade, crise de identidade, é Pedro. Pedro era um homem interessante, não era? Eu acho interessante, gosto de ler os evangelhos e olhar para Pedro assim. A caminhada dele com Jesus foi marcada por muitas precipitações, acertos, atos de heroísmo, atos de covardia. Quer dizer, a vida dele era uma gangorra, parece a gente, né? Em determinado momento, ele faz a maior declaração a respeito de Jesus que alguém poderia fazer. Tu? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não tem outra declaração a se dizer a respeito de Jesus. Em outro momento, ele de medo, ele diz assim: não conheço esse cara não. Não conheço.
Pedro andou sobre o mar, cortou a orelha de Malco, mas quando foi preso, revelou-se um outro Pedro, ele seguia de longe. Ele negou quando foi perguntado se era seguidor de Jesus por 3 vezes, mesmo tendo sido avisado pelo Senhor. Só que no momento da negação de Pedro, o seu olhar e o olhar de Jesus se cruzam. Quando ele fez a última negação, os olhares se cruzam. E naquele confronto ali, gente, cai a ficha. Ou expressão antiga essa, né? Mas não tem outra. Cai a ficha. Ele cai em si. Em relação à pergunta: quem sou eu? Pedro, sou forte mesmo? Eu sou arrojado mesmo? Não deixaria matar meu Senhor mesmo? Quem sou eu? Eu morreria pelo meu Senhor? Eu acredito que muitas coisas passaram pela mente de Pedro naquele momento, naquele confronto de olhares. Mas vamos deixar Pedro, Isaías e Jacó como exemplo lá. E vamos olhar para nós, voltar para nós mesmos. A minha pergunta é: quem é você nessa manhã? Quem é você? Você acredita que você é realmente aquilo que a sua mente diz? Ou aquilo que a sua aparência diz? Ou aquilo que as pessoas dizem? As pessoas que querem te agradar dizem a teu respeito? Esse é você? Todas essas fontes, como nós mencionamos aqui no início, elas passam uma visão distorcida de quem realmente você é. De quem eu sou. A visão correta de quem é você, de quem sou eu, virá de um relacionamento verdadeiro com Deus. Virá da coragem de buscar esse confronto com essa presença, com essa glória da presença de Deus. A coragem de se expor diante dele, independente do que vai ser revelado. Mas fazer como Jacó: eu não te deixo e não abro mão desse relacionamento enquanto eu não souber quem eu sou e nem enquanto aquilo que eu sou não for adequado à tua vontade. Foi dessa forma que ele se posicionou. E eu volto à pergunta: quem é você? Saiba que eu não estou aqui numa condição de melhor, viu, gente? É só uma questão de facilidade de comunicação, que esse lugar aqui é mais alto. Né? Mas eu sou igual a você. A pergunta vai para você, é a mesma que eu faço para mim. Quem é você? Qual seria teu nome? Jacó era mentiroso. Qual a sua identidade? Fraqueza? Medo? Orgulho? Autocomiseração? Baixa estima? Viciado? Narcisista? Rebelde sem causa? Raiva? Mágoa? Ódio? Qual é o teu nome? Quem é você? Nós declaramos no início dessa reunião que estamos na presença de Deus, e se Deus está presente nesse lugar, quem somos pode ser denunciado. Só que a denúncia resultante do confronto não constitui a resposta definitiva. Você não precisa ficar só com isso. Existe uma identidade proposta por Deus para o ser humano. E que Ele pretende formar, sim, nos seus filhos. Você crê nisso? É fato que o que somos é fruto do meio. Concordam? Onde vivemos, é fruto da educação recebida, da personalidade adquirida, do modo vivente aprendido através de experiências. Nós somos frutos de tudo isso, mas nós não somos reféns disso, dessas coisas. Deus tem uma proposta de identidade para os seus filhos. Amém?
e pode ajustá-la em nós. E isso pode começar nessa manhã, se não estiver em andamento ainda. Se estiver em andamento, pode ser aprofundado ainda nessa manhã. Eu queria só resumir aqui, para a gente encerrar e participar da ceia, essa proposta de identidade de Deus para nós. Existe uma proposta de Deus, de identidade, de gênero. Onde Gênesis 1, 27 diz, criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Existe uma identidade. Homem. Você é homem? Cadê os homens? Aê! Mulher. Muitas coisas que nós vivenciamos hoje têm a ver com distúrbios em várias áreas. Emocionais, às vezes biológicas, mas a identidade proposta por Deus em relação a gênero está aqui. Existe uma proposta de identidade em relação a caráter e essência. Ele fala de pobre de espírito, de chorar, de ser humilde, fome e sede de justiça, de ser misericordioso, de ser puro de coração, de ser pacificador e até mesmo de ser perseguido por causa da justiça, por levantar a bandeira da justiça. Isso tem a ver com o caráter e a essência que deve definir a identidade de um discípulo, de uma discípula do Senhor Jesus Cristo. De um filho de Deus, de uma filha de Deus. E Deus tem uma proposta de identidade em relação à missão e propósito. Lá em João 15 diz, vocês não me escolheram. Não é isso? Nós não temos condições de escolher Deus. Nós somos tão pecadores, tão falhos, tão egoístas que nós não temos condições de escolher Deus. É Ele que nos escolheu. Mas vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Aí eu quero ligar esse texto a Gálatas 5:22. Que a palavra de Deus diz, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. E se ele mora em você, e se Jesus tem a expectativa de um fruto, o texto de Gálatas 5:22-25 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. E todos os seus gomos, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? O que é viver pelo Espírito? Se não viver em amor. Quer dizer, essa é a missão e o propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deu para captar? A sugestão de Deus aqui, a proposta de Deus, esse resumozinho? Se é de algum modo, o teu nome, a tua identidade, está relacionada àquilo que nós mencionamos antes, fraqueza, orgulho, medo, autocomiseração, etc. A partir do teu relacionamento com Deus, isso pode ser reprogramado. Isso pode ser mudado de dentro para fora. Eu vi uma imagem essa semana de um milho de pipoca e a pipoca estouradinha, né? As verdadeiras mudanças, elas acontecem de dentro para fora. E é dessa forma que acontece quando nós nos relacionamos com o Senhor e buscamos isso. A partir do relacionamento com Deus, isso pode ser reprogramado, restaurado, redefinido, reconstruído, como você preferir. Para a gente concluir. Por que é possível? Porque a palavra de Deus diz. Quem diz? Ela é digna de confiança? Ela diz, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Quem é você?
Quem é você? Qual a sua identidade? Eu sou o frustrado, eu sou o chorão, eu sou o reclamão, eu sou... São rótulos que vêm, às vezes, por atitudes e escolhas. Mas é fato que Deus tem uma proposta de uma identidade para você. E quando nós falamos aqui naquilo que tem a ver com essência e caráter, antes de cada um daqueles itens que descrevem o caráter ou a identidade de um cidadão do reino dos céus, um discípulo de Jesus Cristo, existe a expressão, felizes são. Não há ser humano no mundo que não persiga e que não busque a felicidade. E a felicidade está em evidenciar a verdadeira identidade, a identidade que Deus propôs e construiu para os seres humanos, que nós podemos visualizar no próprio Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse um pouquinho os seus olhos aí onde você está, para pensar um pouquinho sobre isso. O que você diz a si, a respeito de si mesmo? Isso tem a ver com a sua identidade. Pode não ser perfeito, mas sinaliza alguma coisa. O que as pessoas dizem? Sinaliza alguma coisa também. O fato é, independente do que possa te definir nessa manhã, Deus pode mudar o cenário, mudar a sua identidade, se de certa forma aquilo que você tem como identidade não condiz com aquilo que Ele propõe. Se aquilo que você tem como identidade não define aquilo que Deus gostaria que fosse definido na tua vida. Se de alguma forma você tem lutado com alguma identidade falsa, distorcida de quem realmente você é, aí onde você está, fale com Deus sobre ela. Fala, Senhor, dizem que eu sou isto, mas tu sabes. Ou eu penso que sou isto, mas tu sabes. E peça ao Senhor para que Ele conforme, para que Ele trabalhe na sua identidade, de tal forma que você seja um pequeno Cristo. Pelo fato das pessoas verem em você as características desse Cristo.